E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é Ana Cláudia Peixoto, prof. de Física, e hoje eu vou dar 3 dicas para vocês conseguirem acertar qualquer questão de refração que venha cair no vestibular de Física da URGS do Rio. A primeira é a seguinte: uma onda se caracteriza pela sua velocidade no meio, seu índice de refração, que depende da densidade do meio, do comprimento de onda, da frequência e do ângulo de incidência em relação à normal e o de refração em relação também à normal. Então, a primeira dica é a seguinte: uma onda eletromagnética, quando muda de meio, por exemplo, a luz passa do ar para a água, ou do ar para o vidro, e nananã, tantanã, peripipi, o que não muda nunca é a frequência. A frequência de uma onda eletromagnética é sua impressão digital, é o que caracteriza ela, é que diz se é luz, se é raio-x, se é radiação gama, ou se é micro-ondas e assim por diante. Primeira dica. A segunda dica é quanto ao índice de refração. Vocês sabiam que o índice de refração ele depende da densidade do meio, certo? Mas como? Quanto mais denso o meio, maior é o índice de refração. Ou seja, qual o meio mais denso? Ar ou água? É água. Então, o índice de refração da água é maior que do ar, certo? Segunda dica. E a terceira é o seguinte: uma onda eletromagnética, como por exemplo, nós estamos vendo o exemplo da luz, ela não precisa de meio para se propagar, ela se propaga até no vácuo, ou seja, o que é vácuo? Não tem matéria, então o que acontece? Quanto mais denso o meio, as moléculas estão cada vez mais juntas, ou seja, quanto mais denso o meio, menor será a velocidade de propagação da onda, menor será o comprimento de onda, menor será o ângulo de incidência e a única coisa que vai ser diferente é o índice. Ou seja, se uma luz, por exemplo, se propaga do ar para a água, o índice de refração na água é maior que no ar. Logo, a velocidade na água é menor que no ar, o comprimento de onda da onda na água é menor que no ar, e o ângulo de refração da água é menor que no ar. Ou seja, a única coisa que acontece ao contrário, que muda ao contrário, é o índice de refração. Os outros todos caminham juntos. Vamos ver um exemplo? Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Essas são as 3 dicas importantíssimas que vão ajudar vocês a resolver todos os problemas de refração. É só cuidar disso. Primeiro, o que a gente sabe? Por exemplo, vamos supor que aqui é o ar e aqui é a água. O que a gente vê? Quando a luz vem, ela vai passar do ar para a água. Ela vem vindo, tchará, tchá, tchá. Daí a gente tem que desenhar normal para ver onde é que está o ângulo de incidência e o ângulo de refração. E depois vou traçar o raio refratado. Então, o que a gente viu? Que a frequência. Quanto à frequência? Primeira dica, a frequência não muda. Eu vou chamar o ar de meio 1, a água meio 2. Então, F1 com certeza é igual a F2. Sempre, não tem exceção. A frequência é a impressão digital da onda, sim. É como nos diferencia de uma pessoa para outra. Segundo, quanto ao índice de refração, qual é a dica? Quanto mais denso o meio, maior é o índice de refração. Quem é mais denso, a água ou o ar? A água. Então, N1 é menor que N2. Terceira dica, eu disse para vocês que tudo que acontece com índice acontece ao contrário com a velocidade, com o comprimento de onda e com o ângulo de incidência em relação de refração. Então, se N1 menor que N2, V1 maior que V2, lambda1 maior que lambda2 e θ1 maior que θ2. O que aparece claramente aqui no desenho. Aqui está normal, é sempre em relação ao normal, não é em relação à superfície.
e aqui está o θ2, conferindo que é menor que o θ1 nesse exemplo, certo? E tem muita lógica, porque a velocidade só pode ser menor na água que no ar, porque tem mais moléculas, é um meio mais denso. A equação da velocidade que relaciona com o comprimento de onda e a frequência é aquela tradicional que nós todos temos que saber, V igual a lambda vezes a frequência. Então, a frequência não muda. Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda tem que aumentar também, né? Para o resultado permanecer o mesmo, né? A equação conseguir sanar todos os problemas, certo? E o ângulo vem de acordo com isso aqui, ó. Como é mais denso esse meio, ele vai ser mais desviado da superfície, conferindo o ângulo de refração em relação ao normal menor que o de incidência. Certo? Não é legal? E é fácil, estão vendo? É bem fácil. Qual é a dica que eu dou para vocês quando forem resolver uma questão como essa? Vocês têm que fazer o seguinte: vocês têm que ler a questão primeiro. Já anotar do ladinho ali da questão, viram que é refração. F1 igual a F2, isso aí não tem mistério. Depois, identificar qual é o meio mais denso. Muito fácil, bem fácil identificar, não tem como errar isso. Todo mundo conhece, todo mundo sabe o vidro, por exemplo, mais denso que o ar e assim por diante. Certo? E terceiro, seguir isso. Quanto mais, se N2 maior que N1, o resto tudo é ao contrário. Só a frequência que se mantém igual. Se acontecer vice-versa, N1 tinha dito maior que N2 ou menor, se N1 maior que N2, tudo ao contrário, menor. Se N1 menor que N2, tudo ao contrário, maior. E F1 sempre igual a F2. E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, podem colocar embaixo. Se quiserem que eu dê alguma aula sobre alguma dúvida de vocês, também coloquem embaixo. E, de novo, estou fazendo um super pensamento positivo, uma super energia para vocês irem muito bem na prova de física. E até amanhã. Tchau!